Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e hoje nós estamos com mais um vídeo sobre hebraico, mais uma mini aula de hebraico e no vídeo de hoje nós vamos tirar uma dúvida para você que já conhece essas 3 palavras que nós vamos falar hoje ou para você que ainda também não conhece, mas hoje você vai ficar conhecendo e além de conhecê-las você vai aprender como diferenciar essas 3 palavras que são bastante parecidas na forma de falar também na forma de escrever e pode acabar confundindo a gente. Então, no vídeo de hoje nós vamos conhecer essas 3 palavras. Masheu, Misheu, Mishei. Você já conhecia? Não conhecia? Então você vai conhecer. E se você já conhece, hoje você vai aprender a não se confundir com elas e a perceber em cada frase que nós vamos dar aqui como exemplo, como a gente pode aplicá-las dentro de um contexto. Então, a gente vai começar falando sobre a Masheu. 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 Masheu significa algo ou alguma coisa, né? Quando a gente está falando de algo, alguma coisa, assim, algo que pode ser subjetivo ou objetivo, né? Algo que você não seja algo que você pegue, não é algo determinado, mas algo pode ser algo que você pegue ou algo que você não pegue, pode ser algo subjetivo. Então, algo é algo, né? Então, essa palavra masheu significa algo ou alguma coisa. Essa palavra, ela é uma palavra masculina. Então, os verbos que por acaso elas vierem junto a ela também vão ser conjugados no masculino. Então, no primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, é uma frase super simples e que faz totalmente parte da linguagem do cotidiano no hebraico. Então vamos lá. A palavra masheu com a frase Ata rotse lishtot masheu? Ata rotse lishtot masheu? Essa pergunta, Ata rotse lishtot masheu, significa você quer beber alguma coisa? Eu estou perguntando para um homem se ele quer beber alguma coisa ou algo. Eu posso traduzir das 2 formas. Você quer beber alguma coisa? Você quer beber algo? Então, atarot selistot masheu é nesse sentido que a gente vai usar, né? Algo. Algo. Aqui esse algo pode representar um suco, pode representar um café, pode representar um leite, um copo de leite, pode representar um refrigerante, um copo de água. Só que são várias opções. Eu poderia perguntar diretamente para ele se ele gostaria de beber café ou suco, mas como são muitas as opções, a gente substitui generalizando. Você quer beber algo, né? A gente não dá, a gente deixa ali aberto essas opções. Mas aqui, então a gente vai usar, em vez de ser objetivo em dizer, se ele perguntar se ele quer beber algo em específico, né, o café, água, eu vou perguntar dando a ele entender que existem várias opções e que ele pode escolher. Então, atarot selistot masheu? Você quer beber alguma coisa? Você quer beber algo? Provavelmente essa pessoa vai me responder, sim, eu quero água, quero café, mas eu deixo para ela subentendido que ela pode escolher. Eu deixo subentendido que existem várias opções. Então, eu não vou definir e nem especificar essas opções. Eu apenas pergunto, Atarot selistot masheu? Então, aqui tem um exemplo de como eu posso empregar essa palavra masheu, como algo, né? Alguma coisa. De fato, como eu posso encaixar essa palavra numa frase no sentido de algo, alguma coisa, né? Representando algo aqui, no caso, objetivo, né? Porque afinal de contas, o café, o suco, a água, eles existem. Eu não estou falando de algo que não existe, uma coisa que, né, não é físico, não é concreto. Nós estamos aqui falando de algo concreto, neste exemplo desta frase. Então, masheu aqui representa essas opções. Algo, alguma coisa. Atarot selistot masheu? Agora, nós vamos ver o segundo exemplo com a palavra misheu. 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 Misheu significa alguém ou uma pessoa. Misheu pode significar alguém
ou falando de uma pessoa. Só que Micheu é uma pessoa quando eu estou falando ou no sentido amplo, ou seja, independente de gênero, tá? Independente se é feminino ou masculino, eu não sei se essa pessoa, se esse alguém é masculino ou é feminino, ou é um homem, ou uma mulher, eu não sei, independente de gênero, mas eu também posso usar no sentido apenas masculino. Então, o Micheu serve para os dois. Serve para quando eu estou falando de gênero indeterminado, ou seja, eu estou falando de alguém, de um ser humano, de uma pessoa, ou seja, alguém que pode ser homem, pode ser mulher, mas também posso usá-lo para apenas sinalizar uma pessoa determinando o gênero. Eu estou falando de alguém, mas uma pessoa homem. Eu estou falando de alguém que eu não sei quem é, mas que seja do sexo masculino. Então, Micheu eu posso usar nessas duas formas, nessas duas direções, né? Na direção de falar de alguém que eu não estou determinando o sexo, ou seja, de alguém, ser humano, tá? Pessoa. Mas também posso usar sabendo que eu estou falando de um homem que eu não sei quem é, algum homem, né? Mas que eu não sei quem é. Vamos ver um exemplo de frase? Como é que a gente pode aplicar o Micheu? Vamos ver? Anime kava lintso Micheu she ohevi oti. Aqui é uma mulher falando, repare só. Anime kava lintso Micheu she ohevi oti. She ohevi oti. O que essa frase quer dizer? É uma mulher falando. Eu tenho esperança de encontrar alguém, que como ela é mulher, ela tá falando de alguém homem, né? Um homem, ela quer um homem, né? Que a ame, né? Então, ela está nesse sentido aqui, Micheu ela está falando de algum homem que ela não sabe quem é, porque ela ainda não conheceu, mas ela espera encontrar um homem. Mas ela tá falando não falando homem, mas está falando Micheu, mas no sentido de ser um alguém, mas um alguém masculino, no masculino, né? Anime kavalin tso Micheu sheu revioti. Ela está dizendo, eu espero encontrar alguém que me ame. Então aqui nessa frase, Micheu está com esse sentido, o sentido de que ela está usando para alguém no masculino, mas que ela não sabe quem é, então ela está usando Micheu. Ela poderia dizer um homem, poderia, né, usar, por exemplo, a palavra ish, poderia, né, que é homem, pode ser um homem, ou qualquer outra palavra, ben adam, também que significa homem, ser humano, uma pessoa, né? Poderia. Mas aqui ela usou a palavra Micheu. Micheu, ela está usando para dizer alguém que ela não sabe quem é ainda, mas que ela se refere a algum homem. Um homem que ela ainda não conheceu. Anime kavalin tso Micheu sheu revioti. Então, repare também nessa frase que, como eu disse, por Micheu se referir a ser uma palavra masculina, se referir a coisas não masculino, o verbo que acompanhar ou que tiver ali envolvido no contexto vai também estar na conjugação do masculino, tá? Então, ela diz, Anime kavalin tso Micheu sheu ohev, né? O verbo amar, gostar, mas ali conjugado no tempo presente e também na primeira pessoa, no masculino. Então, ohev oti, que ame a mim. Micheu ohev oti, alguém que me ame. Vamos para o terceiro exemplo. Agora vamos dar um exemplo de frase com a palavra michei. Michei seria o contrário do Micheu, né? O Micheu eu falei que pode ser usado para os dois gêneros, né? No sentido de que eu não sei dos gêneros, ou seja, eu não sei quem é esse alguém, não sei se é homem, não sei se é mulher, eu posso usar. E também posso usar se eu estiver falando de um alguém, mas que esse alguém seja algum homem. Então, também posso usar só para o sentido masculino. Agora, o Michei não.
O Mishei é alguém, tá? Mas esse alguém em específico é alguém feminino. Eu não posso usar o Mishei para dizer relacionado independente de gênero, como eu uso o Micheu. Não posso. Eu posso usar o Mishei apenas quando estou falando de alguém que eu também não sei quem é, mas esse alguém é uma mulher. Eu só não sei qual mulher é. Eu não conheço essa mulher, mas especificamente falando de uma mulher, então no feminino. Então vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Uma frase, uma pergunta. Ata yotse in Mishei? É uma pergunta. Ata yotse in Mishei? A pergunta quer dizer: você está saindo com alguém? É uma pergunta. Você está saindo com alguém? Essa pessoa está perguntando para um homem, né? Você, ela está perguntando para um homem se ele está saindo com alguém. Como ele é um homem, ele está perguntando essa pessoa está perguntando para esse homem se ele está saindo com o Mishei, ou seja, alguém, mas alguém que ele não sabe quem é, que essa pessoa não sabe quem é, mas indicando que é uma mulher, tá? Ata yotse in Mishei? Você tá saindo com alguém? Tá perguntando para ele. Ata, você tá saindo com alguém? Poderia ser substituído aqui. Alguma mulher? Você tá saindo com alguma mulher? Nessa pergunta, eu poderia entender já direto dessa forma. Você está saindo com alguma mulher? Ata yotse in Mishei? Então aqui, nessa frase em específico, a pessoa está querendo saber se ele está saindo com alguém, mas esse alguém é uma mulher. Ele está querendo saber se ele está querendo sair com alguma mulher. Então, aqui é bem diferente de Micheu. Micheu é para os dois gêneros ou apenas para o gênero masculino. E o Mishei nós vamos usar apenas para o gênero feminino. O que é bem diferente do português, né? Porque no português, quando nós dissemos alguém, esse alguém fica subentendido, né? Você não consegue decifrar ali desse alguém, no contexto, se esse alguém é um homem ou se esse alguém é uma mulher, esse alguém... Quem seria esse alguém? No hebraico é diferente. Se você estiver conversando com uma pessoa e ela se referir a alguém como Micheu, você vai estar sabendo que ou ele está falando, dependendo do contexto, ou ele está falando de alguém que pode ser qualquer pessoa, ou alguém que seja um homem. Mas se você só numa conversa e alguém te disser Mishei, pode ter certeza que ele está se referindo a alguém que é uma mulher. Você não vai saber quem é esse alguém, mas com certeza você vai saber a que gênero ele está se referindo, se é homem ou se é mulher. Muito legal. Espero que nesse vídeo tenha ficado claro a diferença entre essas três palavras, Masheu, Micheu e Mishei. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo de hebraico. Shalom!